foi essa que a Melinda jogou no nosso colo? Donovan é um alienígena? Mas que loucura é essa? Qual será que é a verdade disso? Mas tem um porém nisso tudo. Não pode ser! Pode ser que sim. E se Melinda está trazendo isso de forma alegórica ou análoga ao Donovan, o seu esposo, e na verdade fizeram experimentos nele, assim como fizeram na Anya e no Bond, e ele foi utilizado como cobaia, ou então se candidatou por livre e espontânea vontade, já que ele queria conhecer um pouquinho mais sobre a própria mente humana, ou adquirir superpoderes, o que talvez não tenha dado muito certo. Uau! Gente do céu, que loucura, vocês não acham? E cá estamos nós para mais um capítulo de Spy Family, dessa vez o capítulo 109. Se tá curioso, então vem aqui com o Mano Joe e bora pra mais esse vídeo que tá, ó, sensacional. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, porque hoje estamos aqui para mais um capítulo de Spy Family. Um capítulo onde estamos vendo as habilidades do Lloyd como psiquiatra em ação, já que ele está em uma consulta com Melinda Desmond. E aí ela simplesmente, ao final do capítulo, joga uma bomba no nosso colo sobre o seu marido. E segundo ela, apenas o seu marido? E o que será que é verdade ou mentira nessa história? Bom, você vai conferir tudo aqui nesse vídeo junto comigo, por isso sempre fique no vídeo até o final, beleza? E nada de colocar em 2x aí na velocidade, tá bom? E bom, gente, já agradeço a todos que vão deixar o seu famoso like aí embaixo. Muito obrigado também a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E vamos direto pro nosso vídeo, porque o capítulo foi curto, mas mesmo assim nos gerou umas certas dúvidas, não é? Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa com o Lloyd dando as boas-vindas a Melinda Desmond, já que está entrando em seu consultório, e aí então ele diz assim: opa, estou aqui para cuidar de você, enquanto a Melinda está se protegendo. Opa, será que ele vai aplicar a pancada em cima de mim? Esses tratamentos, ó, eu não curto muito não, tô me protegendo aqui, opa, e ele fica sem entender, fala: que você tem aí, minha filha? Por que você tá se protegendo? Tá tudo bem? Não. E aí a Melinda diz que veio graças a uma recomendação da Yor e que ela chegou até mesmo a comentar sobre uma tal de terapia da pancada, e por isso ela ficou com um certo receio. O Lloyd, vendo tudo isso por um outro espectro, como, opa, a Yor tá se dando bem com ela, porque para você indicar para uma pessoa ir num psicólogo, ir num psiquiatra, você tem uma certa intimidade. Então ele percebe que a Yor, junto com a Melinda, estão fazendo uma boa amizade, e ele precisa aproveitar essa chance de ouro, já que ele está ali, ó, com a esposa do ex-ministro. E é aí então que ele começa a falar sobre o quadro dela em geral, né? Principalmente por conta da enxaqueca, falta de apetite e insônia, que são sintomas bem comuns, eu diria, para algumas pessoas que estão com depressão ou então síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Eu digo isso porque eu tive transtorno de ansiedade, então tipo, eu meio que entendo mais ou menos alguns desses sintomas. Mas o Lloyd, como ele é muito cuidadoso e gentil, até mesmo como psiquiatra, ele não pergunta pra ela direto perguntas mais invasivas, e sim diz pra ela assim: olha, o que vem na sua mente quanto a esses sintomas e quando eles começaram? Só que no início, como todo psiquiatra, psicólogo, a pessoa não se abre completamente pra você. Eu, como fiz terapia, tipo, eu entendo, eu lembro bastante. Então a gente não tem certa confiança naquela pessoa, mesmo que ela seja neutra, mesmo que você nunca tenha visto ela de nenhuma forma. Aqui no caso, o Lloyd, claro, é o esposo da Yor. Acho que isso, eticamente, talvez nem poderia acontecer, mas vamos jogar isso de lado, né? Então, no começo, você tem aquele receio do que você vai falar pra pessoa, se aquele psicólogo vai te julgar e tudo, até porque é uma outra pessoa ali do seu lado. Você quase que não encara como se fosse um médico de fato ali perto de você, principalmente quando nós falamos sobre problemas aqui, vamos falar assim das nossas situações mentais, a nossa saúde mental. Por isso ela nem responde nada, fica quietinha, ela dá uma olhada pra baixo como se estivesse desanimada, e ali me dá muito a percepção de:
ainda não quero tocar nesse assunto, porque ainda não chegamos lá, ainda não tenho confiança em você. E por isso o Lloyd ele vai aos pouquinhos, tentando passar o máximo possível de confiança para ela, para que ela possa se abrir. É claro que a gente sabe que o Lloyd faz parte da Operação Strix, ele é um agente de espionagem, só que, cara, quando ele tá ali como psiquiatra, eu acho que ele tem que esquecer um pouquinho da missão Strix, porque às vezes o lado humano dele, sendo muito forte, vai fazer com que a Melinda se abra. Se lembrem, quem fez a Melinda se abrir, ou até mesmo se mostrar um pouquinho mais, foi a própria Eeyore, porque ela vê a Melinda como uma pessoa como ela, como um ser humano como ela. Então, se o Lloyd, tudo bem que ele tá ali na sua missão, mas se ele esquecer um pouquinho da missão, tratar mais como psiquiatra, se importar com a pessoa que está ali, talvez ele tenha muito mais frutos do que a gente imagina. Mas bom, continuando aqui, o Lloyd passa aquela segurança que ela pode falar o que ela quiser, na hora que ela quiser, quando ela tiver vontade de falar algo, sim ou não. E se ela se sentir de alguma forma, tipo, opa, ele tá me incomodando, tá sendo meio inconveniente, ele dá até a possibilidade dela reportar ele para as autoridades, ou seja, não só autoridades talvez do meio da psiquiatria ou então medicina, como também para as autoridades do próprio país. E o que isso faz com a Melinda? Sim, que ela ganhe um pouquinho mais de confiança porque ele tá se arriscando ali. Ela entende que, opa, esse cara tá interessado no meu problema, tanto que ele arrisca a sua própria carreira nisso. E isso é bem interessante de notar. Bom, é aí então que ela olha pro Lloyd e fala, poxa, você é muito forte, você trata muito bem as pessoas, já dá pra perceber que você é uma pessoa muito saudável. E agora no português não ficou tão claro, mas lendo no inglês e também no espanhol, na tradução deles, deu pra perceber que aqui quando ela diz que a Eeyore também é saudável, assim como o Lloyd, ela está se referindo aos dois nesse caso. Não só da relação que eles têm, mas que eles são muito saudáveis, que eles são muito eles mesmos, digamos assim. E eles lutam por aquilo que eles realmente acreditam e não fogem dessas coisas. Ou seja, ela está se relacionando ali com eles dizendo, olha, eu sou uma pessoa um pouco mais covarde, eu preciso mudar, enquanto vocês, bom, vocês são saudáveis, têm uma relação saudável ao mesmo tempo que são saudáveis de fato, são pessoas que são mentalmente saudáveis, entende? Até assumindo que ela não está muito bem da cabeça. E aí o autor, mais uma vez, ele dá um enfoque ali para a bolsa da Melinda, que tem o mesmo símbolo do seu brinco. E se vocês pararem para pensar, esse símbolo, na verdade, parece muito, mas muito, com o símbolo dos Illuminates, esse tipo de coisa, o que conecta diretamente as crenças ali de feitiçaria, ou então OVNIs, essas coisas sobrenaturais, ou então o ocultismo de fato, entende? Então, olha só, talvez esses símbolos não tenham relação com o partido em si, nem nada do tipo, mas sim com as próprias crenças da Melinda, o que faria sentido ela usar aqueles brincos como se, bom, ela é uma pessoa que acompanha essas coisas de ocultismo. De todo jeito, ela não tá se achando muito saudável, tanto que o Lloyd pergunta isso pra ela, dizendo, então você não se considera uma pessoa saudável? E aqui ele tá querendo dizer saudável mentalmente. E aí, ela com um pouco mais de vergonha, ela fala, ela não responde essa pergunta, mas a sua cara já assumiu ali que ela não tá muito bem aqui da cabeça. O Lloyd, percebendo isso, resolve colocar a empatia em prática. E aí você me pergunta, como assim a empatia em prática? Bom, gente, nesse momento ele não vai se colocar apenas como médico, mas sim como uma pessoa, assim como a Melinda, para que ela olhe para ele não como, opa, aquele cara é um médico, mas sim, opa, aquele cara é uma pessoa que enfrenta problemas, que também tem problemas muitas vezes na cabeça e que precisa desabafar com alguém, e por isso o Lloyd vai utilizando esse esqueminha de rapport, ou então conexão, né? O rapport seria tipo uma conexão, tá, gente? Eu não vou me estender muito nesse assunto, mas é quando você cria uma conexão com outra pessoa, vocês começam a conversar, vocês começam a interagir e se cria ali uma química entre vocês. Não tô falando de química romântica, tô falando de química de conversa mesmo, até mesmo de amizade e tudo. Você sente que aquela pessoa, que mesmo que seja diferente de você, te entende, e isso faz com que você se abra também com ela. E por isso o Lloyd, além de falar sobre si mesmo, que às vezes ele também precisa de ajuda, porque antes dele ser um psicólogo, antes dele ser um espião, talvez isso serviria para a vida dele até mesmo como espião, para ele parar e perceber, né? Que ele precisa de uma pessoa para desabafar quando ele não tá muito legal da cabeça, quando ele tá cheio de coisa, quando ele tá com alguns problemas, ele procura alguém, assim como um psiquiatra e um psicólogo, ele sempre tem um outro psicólogo ou
ou psiquiatra que os ajuda. O psicólogo também faz terapia, gente. E essa era uma curiosidade que eu não sabia até fazer terapia, tá? Minha psicóloga me contou, eu falei, nossa, legal, né, velho? Porque antes até de cuidar das pessoas, às vezes a gente precisa cuidar da gente primeiro pra poder cuidar das outras pessoas, vocês não acham? Mas vamos continuar aqui porque o Lloyd continua dizendo pra Melinda que, olha, não é porque você não consegue ser forte que isso é um motivo de vergonha, não é um motivo pra você, tipo, ai meu Deus, eu sou a pior do mundo e tudo. Isso é algo natural, todos passamos por momentos assim. Não significa que você não é forte hoje, que você não é forte eternamente, que você nunca vai ser forte na sua vida. Mas sim que você está naquele estado ruim, naquele pequeno momento da sua vida, mas mais pra frente as coisas podem melhorar, as coisas podem mudar. Seria basicamente como a minha psicóloga dizia pra mim, estar ansioso e ser ansioso são duas coisas diferentes. Ela me apontava isso daqui, era muito legal quando ela fazia isso, porque eu percebia que muitas vezes eu não ficava ansioso com as coisas, você não fica 100%. O transtorno de ansiedade ajuda a ter mais tempo assim, só que você não fica assim o tempo inteiro. E controlar as suas emoções, muitas vezes através de remédios ou então de terapia, vai te ajudar a colocar aqui na sua cabecinha, vamos dizer assim, os fios corretos nos lugares certos, para que assim você melhore com a sua saúde mental. E aos poucos a Melinda já vai começar a se abrir, enquanto o Lloyd está pensando, opa, qualquer informação que eu posso tirar aqui para a Operação Strix, eu vou utilizar. E eu acho que se ele for um pouquinho mais humano ali, é claro que ele é um excelente psiquiatra, ele é o rei dos disfarces, ele sabe se passar por outra pessoa, mas mesmo que ele se passe por outra pessoa, ele nunca vai ser aquela pessoa de fato, ele nunca vai pegar a essência daquela pessoa. Então talvez agora ser mais humano daqui pra frente nessa consulta vai ajudar ele a conseguir muito mais coisas, porque a Yor, se a gente for ver, ela conquistou muito mais do que o Lloyd. Por quê? Porque simplesmente ela foi ela mesma. Mas é bom que ele tá ganhando a confiança da Melinda. Tanto que ela pede para sua empregada, a Nola, ou então acompanhante, esperar ela lá fora, porque agora ela vai falar de outras coisas, né? E aí então ela toma ali um chazinho, fala assim, poxa, que chazinho gostoso. Aí o Lloyd tenta interagir dizendo, ele veio de não sei onde, se você quiser eu te passo contatos, eu passo essas coisas pra você, você vai saber de onde veio esse chá, só que ela não tá interessada no chá. Ela tá interessada em conhecer mais aquele doutor que a está atendendo, para que ela tenha confiança real que ele não vai contar pra ninguém e que ele não vai também debochar ali, vamos falar assim, dos seus problemas, das suas crenças, do que ela tem. E aí ela olha assim pra janela e fala, olha, você não tem muito cara de doutor não, viu? Porque antes ela também já foi tratada naquele mesmo hospital há muito tempo atrás. E segundo o que o Lloyd diz naquele diário de anotações ali dos médicos e tal, aquilo é verdade, só que o que eles praticavam na época que ele ia naquele hospital não poderia ser tratado como uma certa psiquiatria. Talvez pela urgência, porque estava durante a guerra e também no pós-guerra. Então no final das contas, toda aquela sociedade, todo aquele país, vamos falar assim, estava doente, estava com problemas. Então, às vezes o médico que vai te atender tá com problema e acaba te atendendo mal e... Assim, não que não seja culpa dele, ele tem que te dar o melhor atendimento do mundo, mas ele também continua sendo humano. Vai que ele não tá tendo um dia muito bom, né? Por isso a Melinda se abre dizendo que naquela época, onde eles estavam à mercê do período de guerra e pós-guerra, os olhares tanto das pessoas dentro do país quanto de fora se voltavam na direção dela. E isso era difícil, era uma pressão enorme, porque tudo que o Donovan viesse a fazer, estava envolvido ali na guerra, iria, claro, rebater ali na sua esposa e ela sentiria também essa pressão. Tanto até que o doutor encarregado do tratamento dela na época a tratou de uma forma receosa. O correto aqui não seria como foi utilizado no português, tipo um tumor inflamado. Mas, pra gente ter uma ideia melhor, ele tratou ela com receio, tipo, putz, ela é a esposa do ministro, o que será que pode acontecer? Será que pode dar ruim pra mim? Então, a pessoa tava com todos os cuidados ali e, tipo, não tratou ela tão bem, por medo, receio ou temor, principalmente porque estava cuidando de uma pessoa VIP, uma pessoa muito famosa, uma pessoa que estava em evidência. Então o tratamento lá não foi muito legal, mas é bom que ela resolveu buscar ajuda novamente, já que pessoas mudam, médicos ali mudam e você pode ser atendido por alguém que te faça um bem um pouquinho melhor, né? Que te ajude de verdade. Por isso é sempre bom procurar aquele psicólogo, aquele psiquiatra que se dá bem com você, que tipo, você gosta realmente. Você fala assim, nossa,
esse cara tá me tratando super bem aqui, eu tô me sentindo confortável, porque aí você se sente livre, não só pra você falar as coisas, mas também que aquele tratamento tá sendo o correto pra você. Cada pessoa é individual, cada pessoa tem um jeito de lidar, às vezes você dá certo com um, não dá certo com o outro e normal. Mas bom, vamos continuar aqui porque a Melinda diz assim: quando eu vi a Yor-chan, pensei, talvez tenham menos pessoas que se lembrem de mim, a esposa do ex-ministro. Então, ela não quer se recordar daquela época ali, então tem alguma coisa a ver com o período pós-guerra, durante a guerra, quando ela era esposa ali do Donovan, era não, né, ainda é, mas talvez seja ali onde tenha mais ou menos iniciado esses problemas de insônia, enxaqueca e tudo. Então, aos poucos, ela vai respondendo sem exatamente responder, ela vai confiando sem exatamente confiar de fato. São as respostas que o Lloyd tem que ir pegando ali, vamos falar assim, nas entrelinhas. E o detalhe é que a Yor viu ela como uma pessoa normal, como uma pessoa como todas as outras, e não como as esposas do ministro, não foi uma baba-ovo, não foi uma pessoa receosa com ela foi ela mesma, e isso faz com que a outra se abra, porque, tipo, poxa, ela tá me vendo como eu realmente sou. E se preocupa por quem eu realmente sou. Não porque eu sou esposa do ex-ministro, mas porque eu também sou mãe, porque eu também tenho essas preocupações, porque eu também tenho os meus problemas, porque eu sou um ser humano, entende? Então mesmo que seja um pouco tarde, porque talvez ela tenha uma certa idade, tipo uns 40 anos, por aí, alguma coisa assim, ela percebeu que ela tem que mudar, ela percebeu que ela tem que melhorar pelo seu filho ou até mesmo por ela mesma. E aí ela vai se abrindo cada vez mais, é bom ela saber que ela precisa mudar, que ela quer mudar, ela tem esse desejo por mudar, porque sabe qual é o primeiro passo para você sair do fundo do abismo? É você começar a escalar, é você começar a fazer alguma coisa, é com você começar a andar ao invés de ficar parado e tipo apenas fugir. Então ela só de querer mudar, só de ter uma pessoa como a Yor que conseguiu incentivar ela, não só para ir ao psiquiatra, mas que ela precisaria mudar porque ela viu na Yor uma mãe que talvez ela gostaria de ser, ali ela deve ter percebido assim, tipo, cara, eu preciso mudar, até mesmo por mim mesma, pelo meu filho, pelas pessoas que eu me preocupo e tudo. E hoje, Lloyd, ela diz pra ele, eu estou aqui como uma simples mãe, como uma esposa e não como a mulher do ex-ministro. E aí o Lloyd, ele liga ali os pontos porque tem alguma coisa relacionada à própria família e ele pergunta, tem alguma coisa a ver com a sua família? Nisso ela dá aquele olhar, aperta ali a roupa assim, tipo, opa, tô meio nervosa aqui com o que eu vou falar aqui e tal, com o que eu vou perguntar. E aí então ela pergunta pro Lloyd se ele acredita em OVNIs. E aí o Lloyd fica tipo, OVNIs? Eu achei que ela ia falar outra coisa. OVNIs? Mas, peraí, você tá falando de alienígenas? Tipo, né, o espaço sideral e não sei o quê. E ela fala exatamente isso. E nisso ele fala, putz, devo me basear nos boatos? Devo achar que ela tá louca? Não, eu não posso fazer isso, cara. Eu não posso, tipo, negativar o que ela tá falando agora. Eu tenho que aprovar o que ela tá falando pra eu tirar mais informações, pra que ela confie mais em mim. Então ele precisa ouvi-la sem julgamentos. E aí ele começa a falar que, olha, eu não sei se eu acredito, se eu não acredito, mas assim, o universo é vasto, a gente já descobriu diversas coisas, e se descobrimos diversas coisas, talvez existam realmente extraterrestres, deve ter vida fora da Terra, com toda certeza. E antigamente eu tinha bastante interesse em saber sobre o assunto, e o autor coloca ali a notinha que ele realmente leu aquelas revistas, então, bom, o Lloyd talvez tenha algum tipo de curiosidade sobre UFOs, OVNIs, né, alienígenas, ocultismo talvez, e aí ele fala assim, pô, meu, ele entra mó assunto ali sobre as revistas, as coisas que ele via, ele acaba se empolgando, entre aspas, mas essa empolgação não pega muito bem ali na Melinda, né? Ela consegue confiar que ele realmente deve ter lido, mas digamos assim que o papo é chato e parece um tanto quanto forçado. Tanto que o olhar dela pra ele nesse momento é tipo, não é bem assim, sabe? Tipo, sabe, você tá muito técnico. Tá faltando paixão de fato. Por isso, nesse momento, ele volta atrás e fala assim, tem alguma relação dos OVNIs com a sua família? Tem alguma coisa que tenha a ver, uma ligação na outra aqui? E aí ele vai tentar ali tirar algumas informações dela. Isso é por conta dos filhos ou então da Melinda? Será que o Donovan também está envolvido na exploração espacial que nós temos lá no capítulo 78.5, que é a missão curta extra 10, quando os meninos estão assistindo TV e eles falam da briga dos dois países ali para quem explora mais o espaço. E durante a Guerra Fria, que é onde se passa ali o mundo de Spy Family, a Guerra Fria durou do ano 47
87 até 91. E pelo que eu pude pesquisar, o primeiro foguete tripulante, ou seja, com pessoas lá dentro que saiu da órbita da Terra, foi o Vosokov número 1, alguma coisa assim, o número 8, não lembro exatamente, mas saiu da Terra e, detalhe, foi em 1961. Então, sim, bom, a exploração espacial já estava acontecendo durante esse tempo. Será que Donovan tem alguma coisa a ver com isso? Porque faz sentido, já que ele estava procurando por poderes sobrenaturais, isso se a gente ligar ali ao projeto Apple, ou então aos projetos que a Anya estava envolvida como cobaia. E é aí então que nós temos a grande bomba do capítulo, porque a Melinda diz o seguinte: sim, essas coisas têm relação, mas só com relação ao meu marido. Isso tá no português, mas no inglês e no espanhol ficou mais aberto, ou seja, ela não diz que é só o seu marido, mas ela só tá querendo falar sobre o seu marido. No português, no final das contas, fica parecendo que é só o marido de fato, mas talvez os filhos tenham ali alguma certa ligação, porque se o que ela falou for verdade, seus filhos são meio aliens. Porque é aí que o Lloyd parece ter pegado bem no ponto da Melinda e fala assim: opa, é o Donovan, é o marido dela, então tem alguma coisa a ver. E aí ela diz assim: o meu marido é um alienígena. E aí o Lloyd tipo: quê? Peraí, não, repete pra mim. Não, quê? Como assim? Quê? E ali finaliza o capítulo. E tipo, a gente ficou com aquela sensação de quê? Eu, pelo menos, pessoal, fiquei desse jeito. Foi uma tremenda de uma bomba nesse capítulo, ainda mais quando a gente vê ali nos pensamentos do Demetrius, quando a Anya leu um dos seus pensamentos, né, quando eles se encontraram, o Demetrius falava que ele não entendia muito os humanos. Mas e se ele tá falando isso, mas na verdade ele é um tipo de alien? Eu acho que não, gente. A gente não vai, acho que, partir pra esse lado de aliens. Spy Family nunca deu abertura pra isso. Então, aliens podem não existir ali e tal, nesse mundo. Pode ser só coisa realmente ali da Melinda ter usado de uma forma alegórica. E alegórica ou análoga? Alegórico porque, bom, ela pode estar utilizando isso para querer contar alguma outra coisa, ou então ela também pode estar fazendo uma analogia, querendo explicar, ó, esse negócio aqui, ele tem coisas em comum com isso daqui. Então, tipo, o Donovan, ele é um humano, mas tipo, o Alien, que não é um humano, bom, ele é bem parecido com o Donovan, porque ele é estranho e os dois têm algumas coisas em comum do que a gente estuda aqui sobre os OVNIs e tudo. Então, isso pode ser tudo uma alegoria, uma analogia que ela tá fazendo para querer dizer, ó, meu marido, ele é estranho por isso, e ele me dá medo por conta disso, e esse tipo de coisa, ele fez coisas terríveis em mim, assim, experimentos e tal, ou então não fez experimentos nenhum, mas ele é muito estranho, tem algumas coisas nele que me assustam, que me dão medo. Então tudo isso vai depender de como o Lloyd vai pegar essas coisas e como ela vai explicar sobre ele ser um possível alienígena. Eu imagino que não. Nós tivemos algumas artes ali do autor com alienígenas e tal, mas não acredito nessa possibilidade. Spy Family nunca escalou pra isso. E o que faz mais sentido aqui é que a Melinda acredite de verdade que ele é um alienígena, porém ele não é. E o autor está escrevendo isso através da Melinda para fazer de uma forma alegórica. Tipo, olha, ela enxerga ele como alien porque ele faz isso contra ela, ele é estranho, os aliens costumam pegar humanos, tipo, mandar para suas naves, fazer vários testes, esse tipo de coisa e papapá. E daí eu elaborei ali algumas teorias, pessoal, sobre o Donovan, que isso a gente já suspeitava, mas que conforme vai andando a história parece que isso pode ter acontecido de verdade, mas ele fez parte dos experimentos assim como a Anya e o Bond. Alguns imaginam que ele tem algum tipo de poder. Eu acho que ele não tem nenhum tipo de poder. Por quê? Talvez pessoas como crianças, na verdade, elas estão mais propícias a dar certo, digamos assim, nos experimentos que o pessoal fazia, porque tá logo na formação ali da criança, vai crescendo junto com ela. Mas uma vez que a criança já tá crescida e aquela cicatriz do Donovan, ela, acredito eu, deve ter acontecido quando ele está ali já como adulto, sua cabeça já está formada, o experimento não teria sucesso. Então mesmo que fizessem experimentos e ele fosse utilizado como cobaia, não deu certo. E aí, como que aconteceu para ele querer essa cirurgia? Bom, temos a possibilidade dele mesmo querer os poderes, porque ele era ex-ministro, queria alcançar mais poder, queria ter influência, queria entender a mente humana, não sei o que, e foi lá e fez a cirurgia. Ou então ele pode ter sofrido um acidente, porque nós estávamos na guerra, alguma coisa poderia acontecer, sei lá, caiu uma pedra na cabeça do moleque, para ele não morrer fizeram uma cirurgia
energia ali nele, aproveitaram, usaram como cobaia e nós temos um boss acima do Donovan, ou seja, líderes acima dele. Assim como a Wise, se a gente for ver, só tem aquele cara de chapéu e a Sylvia que a gente conhece de fato, que são pessoas, entre aspas, do alto escalão, porque a Sylvia mesmo, ela nem é, ela tem ali alguns superiores dentro da Wise, e talvez dentro do governo, dentro ali daquele partido, tenham pessoas muito mais poderosas comandando todas as coisas, e o Donovan, ele pode ser apenas, às vezes, uma isca para esses caras, e tem algo escalando muito maior. Em jogo de poder, em jogo de governo, sempre tem esse tipo de coisa. Então, se Spy Family trabalha bastante isso, e tipo, parece levar bastante para esse lado, eu imagino que pode ter acontecido alguma coisa assim. Então, temos essa possibilidade dele ser um alien, que eu não acredito nem um pouco, mesmo que seu filho lá seja meio estranhão, o Damien nasceu normal. E a Melinda mesmo, no português pelo menos, deixou claro que é só o marido. Então, os filhos acho que não tem nada a ver, só puxaram realmente aos pais. Mas a possibilidade mais real que eu imagino é que ele também fez parte dos experimentos. E talvez nesses experimentos, mesmo que não tenha dado certo, ele não tenha adquirido poderes sobrenaturais e tudo, até porque exploração espacial, ligando ali com poderes do desconhecido, do vasto universo, né? A gente sabe que tem esse tipo de coisa, tipo, os alienígenas são diferentes de nós, eles conseguem ler mentes, por exemplo. A gente não sabe, a gente não conhece nenhum alienígena, só tem as pesquisas, mas a gente nunca viu de fato, eles nunca interagiram de fato com a gente ao ponto de todos nós humanos conhecermos um alienígena. Mas ligando a essas coisas sobrenaturais, nós podemos ligar exatamente para os experimentos que faziam ali com humanos para terem super soldados, super cães, super pessoas e assim eles dominassem ali o outro país, né? Porque o poder bélico, se comparado aos poderes que a Anya tem, por exemplo, de ler mentes, cara, olha, o poder bélico chega a ser irrelevante nesse caso, porque se você pode controlar pessoas, você pode controlar armas, entende? Então antes vem as pessoas que utilizam as armas e as coisas, né, o poder bélico, e com isso você consegue mais poder. E por pesquisar coisas espaciais, querer usar humanos como cobaias para adquirir novos soldados, super pessoas e tal, extraordinárias, super bem dotadas, bom, talvez eles estivessem em busca disso, embora o negócio foi zerado depois e nunca mais se ouviu falar sobre esses experimentos e tá aí apenas no mistério pra gente. Então, pessoal, essa é a minha teoria. Imagino que ele participou sim dos experimentos, aquela cicatriz não é à toa. Ele queria muito conhecer mais sobre a mente humana quando pequeno, né? Então, cara, olha, tem coisas curiosas aí sobre o Donovan. E podemos ter aí ele como uma até cobaia, ele não seja o boss final do negócio. O que vocês acham? Gostaria de saber o comentário de vocês, porque agora o Mano Joe tá vazando. Até um próximo capítulo e ó, o que será que vai acontecer, hein? Estão curiosos? Porque eu também tô. O Mano Joe tá indo nessa. Até uma próxima. Um beijo no coração de todos vocês. Fui, valeu.